Olá, me chamo Maria Helena, eu sou educadora técnica da entidade FASE. O propósito da videoaula de hoje é responder às perguntas do atendimento remoto feito pelos agricultores familiares dos projetos de avicultura, pelo Bahia Produtiva na região do território Vale do Jiquiriçá e Baixo Sul, acompanhados pela FASE. E a pergunta é: qual tipo de galinha pode ser utilizada na agricultura familiar? Na agricultura familiar, podemos utilizar frangos de corte, aves de postura ou aves de duplo propósito, que é as aves de carne e produção de ovos. A escolha do tipo de aves, ele depende da finalidade para a qual está se destinando a produção e as condições de cada propriedade. Então, na escolha do tipo de ave a produzir, devemos considerar qual é o desejo que o agricultor e a finalidade da sua produção. Então, alguns criam as aves para obter ovos, outros querem criar frangos de corte para a produção de carne, ou mesmo como estimação. Então, é importante conhecer as necessidades das aves, considerar as possibilidades de área, de alimentos e de água para a implantação desse sistema de produção. No mercado, são disponibilizadas diferentes linhagens melhoradas de alto rendimento, com alta exigência nutricional e ambiental, para expressar esse potencial de produção de carne ou de ovo, seja branco ou vermelho. Também está disponível no mercado as galinhas caipiras, que não sofrem pressão de melhoramento genético, de forma comercial. Então, essas galinhas, elas podem ser reproduzidas na propriedade, apresentam menor capacidade de produção, em contrapartida, tem menor exigência quanto à qualidade de alimento, e os cuidados ambientais. As galinhas caipiras, elas são mais adaptadas às adversidades locais, podendo apresentar alguns resultados satisfatórios, em baixo nível de tecnologia de criação. Como criar as aves de forma que nunca falte os produtos? É uma ótima pergunta. Trata-se do escalonamento na criação das aves. É importante quando é para o consumo familiar e para um planejamento na comercialização da produção, visando a produção constante. Isso inclui as aves de postura e as aves de corte, também as pastagens em sistema de rotação, a compostagem em ciclos, de maneira que esse sistema ele nunca pare de produzir, mediante esse planejamento adequado. O número de aves que deve atender também a quantidade de alimento diário, consumida ou vendida. Então, prevendo assim esses finais de ciclo de postura, como um exemplo. E antes do término do ciclo de postura de uma galinha, que é quando ela cessa a produção de ovos, os novos pintinhos eles devem ser inseridos, de forma que o término de um ciclo ele coincida com o início do ciclo de novas aves. Então, isso vale para as produções de carne. Se a família consumir ou vender 2 frangos por semana, é necessário adicionar sempre 2 novos pintinhos para corte, durante essa semana. O abate ele deve acontecer com as aves mais velhas, para evitar assim o envelhecimento daquele lote. Outra forma recomendada é que a realização do pastoreio rotacionado das aves, as galinhas são soltas a cada dia em um piquete diferente de pastagem, que pertenceu
que permaneceu em período prévio de descanso, né, dando aquelas condições para o pasto se recuperar antes de receber os animais novamente. Outra coisa importante é que os pintinhos eles não necessitam de acesso ao piquete, né, pois pode ocorrer ataque de predadores, né, ou mistura de animais de diferentes idades naquele lote. É possível criar galinhas na agricultura familiar para o comércio? Sim, é possível produzir galinhas na agricultura familiar com a finalidade de comercialização dos produtos. A produção de galinhas ela deve ser planejada de acordo com a quantidade de produto que se deseja vender. Então, a partir daí, é necessário adequar o volume de água, né, a ser usado diariamente, de acordo com a quantidade de aves e idade. O mesmo raciocínio vai ser feito para os demais itens necessários na criação, né? Como eu tinha dito antes, com a alimentação e as instalações nessa escala comercial. Posso criar galinhas soltas? Não é o ideal, pois não se recomenda que as galinhas tenham acesso ao esgoto da casa, né, que pode gerar problemas sanitários, nem quando há produção de hortaliças e outros vegetais da agricultura familiar, né, aos quais as galinhas soltas elas teriam acesso e poderiam arruinar essas plantações. A criação de galinhas soltas ela pode gerar mais custo do que benefício, porque vai reduzir o rendimento dos animais, porque vão gastar muita energia em caminhadas e o exercício de subir em árvores para, né, para dormir. Quando as aves elas estão completamente soltas, estão mais vulneráveis aos predadores, né, e à ocorrência de doenças, principalmente aquelas decorrentes das poças de água formadas na saída do esgoto da cozinha, né, que por terem partículas de alimento são atrativo para essas galinhas ciscando e bebendo. As aves que contaminam as poças de água, que têm acesso com fezes, né, o que representa grande risco para a transmissão de doenças, principalmente as verminoses, que se alastram de forma rápida, né, a todas as aves da propriedade de vocês. Então, a recomendação é que, no mínimo, as galinhas sejam criadas com um acesso restrito, né? É mais favorável que as galinhas estejam em piquetes, com acesso a um galinheiro, onde elas possam se abrigar, né, do sol, do vento, de chuvas, dos predadores e ter acesso à ração e à água mais adequada. Preciso construir puleiros nos meus galinheiros? O instinto natural das galinhas é dormir em puleiros. Entretanto, as galinhas também elas podem se abrigar para dormir no chão ou nos ninhos. Os puleiros eles são só estratégias naturais para evitar predadores, calor e parasitas. Então, quando a opção é construir puleiros, eles devem ser suspensos, não muito altos, de forma que se houver a queda de alguma ave, ela não se machuque. Então, a recomendação é que seja feito de estruturas capazes de resistir ao peso dessas aves, né? E que estejam na posição mais horizontal possível. Outra pergunta é: que produtos posso produzir na criação de galinhas além de alimentos? O adubo orgânico. No interior do galinheiro, recomenda-se que o chão ele seja forrado com material inerte, seco, de baixa compactação e que tenha boa absorção de umidade, né? A chamada cama de aviário. Então, esse material ele pode ser serragem, feno picado, folhas secas moídas, as fezes quando elas são depositadas nesse material diariamente, né,
será coletado quando atingir a sua saturação, né? Ou seja, quando começar a permanecer úmido, compacto ou com a presença alta de fezes. Então, o material ele pode gerar adubo orgânico, né? Mas para isso ele deve passar por processos antes de ser adicionado em hortas, pomares, né? Nas pastagens. Então, após a coleta do material, né? Com as fezes, devemos colocar em um local próprio, né? Para sofrer essa compostagem que leva de 45 a 60 dias, para só assim ser usado. Quais os tipos de alimento que eu posso produzir para alimentar as galinhas? Vamos lá. As galinhas, elas são animais onívoros, quer dizer que têm a capacidade de consumir todos os tipos de alimento, né? Elas consomem desde partes de plantas até animais, como insetos e minhocas. Então, vários são os alimentos que podem ser oferecidos às aves, né? E cada um tem propriedades diferentes, que quando eles são adequadamente misturados, vai fornecer os nutrientes necessários, né, para o crescimento, para o desenvolvimento dessas aves e para a produção de ovos. Então, alguns alimentos que as aves consomem podem ser produzidos no próprio quintal. E pode ocorrer uma redução, né, de até 25% da ração em alguns casos. Então, os pastos, as forragens, né, de modo geral, elas podem ser consumidas pelas aves, né, como a leucena, a beldroega, a braquiária, né, que é o capim-estrela. Então, essas folhas, elas têm características que ajudam a intensificar a cor alaranjada da gema do ovo, né, da pele, e além de contribuir para o crescimento e para as funções vitais daquelas aves. As frutas, elas podem ser fornecidas com a mesma finalidade. Eu vou dar exemplo aqui da goiaba, da acerola, da manga. As folhas da mandioca também elas podem ser oferecidas, né, fornecidas secas. Aí, nesse caso, as folhas elas devem ter baixo teor de ácido cianídrico, né? Caso contrário, essas aves elas podem ficar intoxicadas. Também temos as folhas do feijão gandu, as folhas e as vagens da algaroba, o milheto, o sorgo, a mandioca, já citei a mandioca, as hortaliças, eles são exemplos de alimentos, né, que vai ajudar na nutrição dessas aves. Quando a opção é misturar os alimentos à ração, o recomendado é secar, né, e formular a ração para inserir, né, a quantidade certa para a gente manter os ingredientes balanceados. Já fizemos um vídeo, né? Tá no nosso canal do YouTube. Vocês podem estar acessando o nosso canal do YouTube e vocês vão ver o vídeo sobre manejo alimentar. Lá tem algumas dicas a respeito desse assunto, né? Dos alimentos, dos tipos de alimento que a gente pode estar introduzindo e produzindo na nossa propriedade. A ração dos pintinhos é igual à das aves adultas? Não. Os pintinhos, eles apresentam elevada taxa de crescimento, portanto, grande necessidade diária de proteína e energia, né? Porém, é reduzida a capacidade do seu consumo em relação ao tamanho corporal, né? Ao contrário do que ocorre com as aves adultas, que representam menor necessidade diária de nutrientes, mas de grande capacidade de consumo em relação ao tamanho corporal. Então, dessa forma, as rações destinadas à alimentação dos pintinhos,
eles devem ter maior nível de energia e proteína bruta. Então, recomenda-se fornecer dietas balanceadas para cada estágio de crescimento. Assim, vamos evitar problemas com a saúde do animal, desnutrição, subdesenvolvimento. Então, o tamanho das partículas também é importante da ração, né? Também é diferente. Para os pintinhos, o tamanho das partículas deve ser menor, porque o bico é pequeno. Qual a diferença entre a ração dos frangos de corte e das galinhas de postura? Como eu falei antes, e a gente já postou um vídeo no YouTube, no nosso canal do YouTube da Fase. Lá tem um vídeo falando, né, as orientações do manejo alimentar das galinhas caipiras. Então, eu vou falar mais uma vez. As necessidades nutricionais das aves, elas são determinadas pelo tamanho, pelo estágio de desenvolvimento, nível de produção e o sexo. Então, as aves em postura, elas são adultas, então, sem alta demanda fisiológica para deposição proteica, né? Tem as suas necessidades nutricionais ligadas intimamente à produção dos ovos. Então, a produção de ovos tem exigências próprias, né, como elevado de cálcio para a produção da casca. Já os frangos de corte têm a necessidade nutricional principal, né, a proteína e a energia, né, para garantir aquele adequado ganho do tecido muscular. Então, dessa forma, a grande diferença que vai ser observada, né, nas rações está nos nutrientes, né, como a energia, a proteína, o cálcio, né, cujas essas maiores demandas para energia e proteína, elas são observadas nas dietas dos frangos de corte, né, com relativa baixa necessidade de cálcio, enquanto para as dietas das aves em postura vão apresentar concentrações médias de proteína e concentrações altas de cálcio. Posso dar restos de comida para as galinhas? As galinhas, elas consomem bem restos de comida. O importante e necessário ressaltar é a importância do armazenamento, né? O local adequado para evitar fermentação, que pode vir a causar problemas digestivos, intoxicação ou levar uma doença para as aves, né? Entretanto, essa fonte de alimento, ela não é ideal para as aves, né, desempenharem seu rendimento ótimo. As galinhas que mais podem ser prejudicadas com esse tipo de alimento são aquelas galinhas de alto rendimento. Já para as galinhas caipiras, o prejuízo ele é menor, porém, sempre se recomenda que essas aves elas também recebam ração adequada, né? Então, quando for fornecer restos de alimento ou mesmo ração, é importante que seja, né, em comedouros adequados. Isso vai contribuir para as condições sanitárias, né, das aves. No nosso canal também do YouTube temos um vídeo falando, né, desse assunto, então não deixe de acessar o nosso canal, que a gente fala um pouquinho sobre o manejo sanitário, né, das aves, dos galinheiros. Apenas o milho é suficiente para alimentar as galinhas? Não, o milho ele é um alimento energético, então fornecer unicamente o milho às galinhas causará deficiência de outros nutrientes, como a proteína, alguns minerais e vitaminas. Embora as galinhas elas consumam bem, né, quando fornecido apenas o milho, ele não é um alimento completo, nem balanceado para nenhuma fase de crescimento das aves. Então, as galinhas caipiras, elas têm habilidade de procurar alimentos de forma mais eficiente quando elas são criadas livres, né? Por isso, quando alimentadas apenas com milho
e é permitido a busca natural de alimento, vai resultar em um desempenho razoável. Entretanto, o desempenho ele pode ser muito melhor quando outros alimentos eles são inseridos nessa dieta das aves, né, de forma balanceada. Qual a ração ideal para as aves? A ração ideal para as aves é aquela formulada de acordo com as exigências nutricionais, né, das fases de criação, em que se encontra o tipo de ave, né, a linhagem, a taxa de crescimento, né, a taxa de produção e sexo. Então, as rações balanceadas, elas podem ser encontradas tanto no comércio, né, ou formuladas em casa. Já fizemos um vídeo sobre manejo alimentar, alternativas de alimentação que a gente pode estar produzindo, né, na nossa propriedade. Então, acessem o nosso canal do YouTube e vocês poderão ter alguns exemplos, indicações, né, algumas recomendações de rações balanceadas para ser usada na alimentação das galinhas caipiras. Qual a quantidade ideal de ração para as aves? O ideal é sempre fornecer ração à vontade para as aves, entretanto, não se recomenda que ocorra sobras de ração nos comedouros, principalmente à noite, né, que pode levar ao aparecimento de ratos, insetos, ou mesmo criar aquele mofo na ração. Então, o excesso de ração no comedouro ele também pode levar ao desperdício, que vai levar um prejuízo ao agricultor. Quando as aves elas são mais jovens, o consumo em relação ao peso vivo ele é menor. As aves jovens elas consomem cerca de 15% do seu peso vivo, né? Já as aves adultas elas podem consumir até menos, né? O mínimo é 3% do seu peso vivo. As aves adultas, em produção de ovos, podem chegar a consumir 6% do seu peso vivo, né? Ou seja, o consumo alimentar das aves ele vai estar variando de 3 a 15%, né, do seu peso vivo. As galinhas poedeiras, elas são uma exceção, porque elas precisam estar em condições corporais, né, ideal, não muito gordas, porque o excesso de gordura pode vir a levar à queda na produção de ovos. Então, a quantidade de ração fornecidas, por exemplo, pintinhos com até 30 dias, de 15 a 40 gramas de ração, né, por dia, por ave. Dos 30 aos 60 dias, de 60 a 80 gramas de ração dia por ave. Depois de 60 dias, 90 a 120 gramas de ração por dia, né, por ave. A ração ela deve ser fornecida em comedouros 2 vezes ao dia, na parte da manhã e no final da tarde. Posso fazer ração em casa? Essa pergunta eu já respondi em outro vídeo, mas vamos lá. Sim, a ração ela pode ser feita em casa e existem ingredientes diferentes, né, que podem ser produzidos na propriedade, também podem ser adquiridos no comércio, como milho, farelo de soja, os suplementos minerais e vitamínicos, né, a exemplo, o calcário calcítico, né, a farinha de ostra, o sal, o fosfato bicálcico. Os ingredientes da ração eles devem ser misturados adequadamente e nas proporções certas. A fórmula ela deve ser ajustada de acordo com as exigências, né, da fase de vida da ave, do tipo, da taxa de produção, do sexo, da temperatura ambiente, da linhagem. As rações elas podem ser misturadas na propriedade, né, com auxílio de um misturador de ração ou mesmo com a pá.
em pequenas quantidades, pode ser misturadas em recipientes pequenos, como balde. Qualquer superfície ou equipamento, antes de misturar a ração, também devem ser limpos e higienizados. Outra pergunta é como guardar os ovos que vão gerar pintinhos? Os ovos que vão gerar pintinhos, eles devem ser ovos fecundados, quer dizer que é necessário a presença do galo naquele lote das galinhas. Então, cada galinha ela pode chocar de 10 a 12 ovos, né, com eficiência no seu período de choco. E essas galinhas escolhidas para chocar, elas têm que ter boas habilidades como mãe. Para as galinhas chocarem também com eficiência, é necessário que vocês forneçam água fresca e o alimento próximo a essa ave. Os ovos recém-botados, eles não precisam ser imediatamente colocados para chocar, né, ou na incubadora. Eles podem ser armazenados em local limpo, né, com boa circulação de ar, protegido da incidência solar. Os ovos eles podem também ser armazenados por um período máximo de 7 dias, né, em temperatura ambiente, sempre abaixo de 37 graus, e por 30 dias naqueles ambientes refrigerados, né? Mas evite colocar próximo ao congelador. Também, para melhor controle do tempo de armazenamento, o recomendado é que os ovos eles sejam identificados, né, com a data da coleta. Os ovos guardados em geladeira, eles devem ser ambientados, né, por algumas horas antes de ser colocado para chocar, para evitar aquele choque térmico, né, do ovo. É necessário deixar o galo com as galinhas na produção de ovos? Não. Se a finalidade é a produção de ovos para consumo, o galo ele teria apenas a função de fecundação, né? E a galinha ele geraria o ovo galado, né? Aquele ovo fecundado. Os ovos galados têm menor vida de prateleira e é uma desvantagem no armazenamento para o consumo. Então, nesse caso, a presença do galo no galinheiro ele iria só gerar gastos, né, desnecessários, né, como o consumo de ração, água, vacinação e medicamentos. Agora, sim, né, se a finalidade é a produção de pintinhos, né, só haverá ovos fecundados se um galo existir para fertilizar essas galinhas. E são necessárias 12 galinhas para um galo na produção de galinhas caipiras. Outra coisa também recomenda-se trocar os galos a cada 6 meses para evitar essa cobertura do galo em filhas, né? Evitando a consanguinidade. Outra pergunta. Os ovos estão com casca fina. O que faço? Deficiência de cálcio na ração. Então, a casca do ovo, ela é composta basicamente de cálcio. Então, se houver a falta desse nutriente na alimentação das galinhas, elas podem mobilizar o cálcio dos seus ossos e vir a enfraquecer a sua estrutura corporal. Então, recomenda-se, né, substituir a alimentação por uma ração balanceada com níveis altos de cálcio recomendado para esse período de produção, né? Pode fazer o uso da casca de ovos secos e triturados, né? Assim as galinhas elas vão consumir o cálcio necessário para a sua produção de ovos. Então, o fornecimento de cálcio evita as quedas na postura, né? Essa deformação na casca do ovo, né? A ausência de casca, né? Até o desenvolvimento de doenças nutricionais. Então, essa suplementação ela é feita colocando alguns ingredientes, né, que são fontes de cálcio na ração,
como a farinha de osso, como o calcário calcítico, né? E a própria casca do ovo que eu já citei. Agora, uma observação, né? Para cada 10 quilos de ração, 1 quilo de calcário calcítico vocês devem, né, tá introduzindo nessa ração balanceada. E para cada 10 quilos de ração, vocês podem estar introduzindo 900 gramas de farinha de casca de ovo, ou também para cada 10 quilos de ração, vocês podem estar introduzindo 500 gramas de farinha de osso. Outra situação que pode estar acontecendo, né, com a casca fina é o calor excessivo, né? As galinhas, principalmente para as galinhas de linhagem, né, de alto rendimento, elas são susceptíveis a essas condições de estresse, de muito calor. Então, nesse caso, é comum a postura de ovos, né, com essa casca fina ou às vezes sem casca nesses períodos muito quentes. Então, o recomendado é oferecer sombreamento, ventilação adequada, água limpa e fresca para essas aves. Outra situação que pode vir a acontecer é as aves elas muito velhas ou muito jovens, né, que podem apresentar essa disfunção na formação da casca, né, agora de forma temporária. Essa pergunta é parecida com a anterior. Os ovos estão muito pequenos. O que fazer? É o que eu falei anteriormente. As aves, elas muito jovens, no início do período de postura, pode colocar ovos pequenos. Então, isso se deve ao fato do sistema reprodutivo, ele ainda está em amadurecimento. Então, esse problema será controlado com o avanço da idade das aves, né? Pois costuma aparecer isso nos primeiros dias de postura. Também a alimentação, ela pode influenciar no tamanho do ovo. É comum o surgimento de ovos pequenos, né, em dietas com baixa proteína bruta ou rações de má qualidade, né, pois as aves elas comem pouco e também podem gerar ovos pequenos. Então, a solução seria substituir a ração por uma outra balanceada e de acordo com a fase de produção. Como deixar a gema do ovo com a cor mais intensa? A coloração da gema do ovo, ela é em função da presença de carotenos na alimentação das aves. Então, o caroteno, ele é um pigmento natural, né, encontrado em alguns alimentos, como milho, capim, as frutas, como eu citei anteriormente, a goiaba, a manga, a melancia, o fornecimento de capim e as frutas diariamente, ela vai contribuir muito, né, para o aumento dessa tonalidade da cor da gema dos ovos, né? Em alguns casos pode se tornar alaranjado. A maturação do óvulo ou a gema, ela é variável, né, de 10 a 30 dias. Então, o acúmulo de caroteno, ele não é de um dia para o outro, leva um certo tempo. Então, por essa razão, recomenda-se fornecer, né, de forma diária esses alimentos para que proporcione, né, essa coloração desejada. Qual a diferença entre a linhagem de alto rendimento e galinhas caipiras? A principal diferença é a genética, né? As linhagens de alto rendimento, elas são uniformes, né? Enquanto as galinhas caipiras, elas têm maior variabilidade genética. A uniformidade genética, ela vai implicar em melhor rendimento e melhor variação do lote. Então, as galinhas de alto rendimento, elas têm maior exigência nutricional, né? Para o seu desenvolvimento e para expressar aquele potencial genético. Então, uma linhagem de frango de corte, ele vai adquirir seu peso de abate com 45 dias,
né, se for fornecidas condições adequadas. Já as galinhas caipiras, elas não têm seleção genética, né, para a produção de ovos ou carnes. Elas tiveram a sua seleção natural ao longo dos anos, então, relacionadas à adaptação, à sobrevivência do local. Essas aves também elas têm variação na cor da sua plumagem, da pele, o bico, e o período necessário para chegar ao peso de abate, né, dessas galinhas caipira vai variar muito, né, de 120 dias até 1 ano, né, dependendo também do tipo das aves e as condições, né, da sua criação. Entretanto, o valor de mercado dessas aves na nossa região, ela pode chegar ao dobro, né, comparado aos produtos obtidos por linhagens. É isso, as perguntas acabaram. Eu espero ter ajudado vocês, agricultores familiares e os agentes comunitários rurais, né, dos empreendimentos da avicultura. E até a próxima videoaula. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.